A polícia prende criminosos que furtavam caminhões e depois cobravam para devolver os veículos aos donos. Uma das vítimas teve um caminhão furtado e a quadrilha exigiu R$80 mil para devolver. Quem tem mais informações para a gente sobre esse grupo, há quanto tempo agia, quantas vítimas fez, é o Eduardo. Está aqui comigo o nosso repórter Eduardo. Diga aí, Eduardo. Oi, Samuel, muito boa tarde para você. Tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Falamos ao vivo da sede do DEIC aqui em Porto Alegre para trazer os desdobramentos dessa grande operação cumprida em 3 fases distintas e que tem até o momento 4 pessoas presas e um menor apreendido. Esse caso envolve uma série de furtos a caminhões Munk, aqueles com os braços de ferro, que valem milhares de reais, centenas de milhares de reais. E depois dos furtos, os criminosos acabavam extorquindo as vítimas para realizar as devoluções. O caso chegou até o DEIC, que conseguiu identificar essas pessoas e foi atrás delas e agora continua, inclusive, investigando a participação de outros envolvidos. A gente vai entender um pouco mais sobre a dinâmica desses casos, de que forma a polícia chegou até eles e orientar também possíveis vítimas sobre como proceder, conversando ao vivo com a delegada Gisela de Souza, que gentilmente nos atende. Delegada, obrigado. Qual era a dinâmica desse grupo, de que forma eles agiam e como que vocês conseguiram chegar até eles? Uma boa tarde. Boa tarde, Samuel, a todos que assistem o Balanço Geral. Nós, na verdade, a Delegacia de Roubo de Veículos já tinha uma investigação em andamento justamente para monitorar esses casos de furto qualificado dos caminhões no interior do estado do Rio Grande do Sul. Quando ocorreu o furto do caminhão em Getúlio Vargas, nós já estávamos monitorando, portanto, em função das cautelares já deferidas, e logramos êxito, portanto, em recuperar este caminhão no município de Sentinela do Sul, ocasião em que foram presos ali 3 indivíduos e um adolescente foi apreendido. Junto com eles estava, inclusive, o celular utilizado para extorquir esta vítima. E esta foi a primeira fase da Operação Braço de Ferro e depois ocorreu ontem à tarde em Gravataí a segunda fase, em que foi cumprida mais uma prisão preventiva e cumpridos mandados de busca, inclusive em uma oficina mecânica de um dos alvos. E neste momento está em andamento a terceira fase da operação com mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no Vale dos Sinos, especialmente em Novo Hamburgo e São Leopoldo. Esse caso de Getúlio Vargas, a partir dele a gente consegue entender um pouco como funciona a dinâmica dessas ocorrências, delegada. Qual era o objetivo desse grupo? Eles sempre cometiam furtos, e não roubos. E a partir disso as extorsões. Como é que funcionava essa conversa com as vítimas, os furtos? O que vocês conseguiram identificar nessa investigação? Na verdade, eles furtam os caminhões e o modus operandi deles é exatamente esse. Depois eles entram em contato com as vítimas por telefone ou por WhatsApp e cobram esses valores exorbitantes para que essas vítimas, então, possam reaver o seu patrimônio. Então, neste caso de Getúlio Vargas, eles estavam exigindo R$120 mil da vítima. Tivemos um caso ali em São Pedro do Butiá, que foi da fase de ontem, inclusive da operação, que exigiram R$80 mil da vítima. O caminhão foi recuperado em Taquari. E neste momento temos aí, como eu disse, várias cautelares sendo cumpridas, porque justamente essa quadrilha, eles mapeiam os locais dos furtos, sempre furto, como tu disseste, e depois eles começam a praticar extorsão com as vítimas. E a nossa orientação é sempre que a vítima não faça, não pague esses valores para a quadrilha, que entre imediatamente em contato com a Polícia Civil. É importante esse alerta até para as vítimas que possam estar nos acompanhando agora, já saberem que há uma investigação em andamento, inclusive com prisões, com vários elementos, com veículos recuperados, então sempre a orientação é procurar imediatamente a polícia. Delegada, são 4 pessoas presas, um menor apreendido. Entre essas pessoas detidas, são pessoas que efetivamente participaram do golpe, ou são laranjas, ou enfim, quem são essas pessoas e já possuíam antecedentes criminais por outros delitos? Sim, já possuem antecedentes criminais e é o grupo que efetivamente pratica o furto e depois pratica a extorsão. No contexto dessas prisões há os 2 tipos de criminosos. Então, a vítima autorizou que nós fornecêssemos os prints ali para ver justamente a forma como ficam pressionando essa vítima para que pague o valor. Então, portanto, são indivíduos que têm já esse modus operandi, que a investigação segue em andamento, então nós teremos desdobramentos da Operação Braço de Ferro na sequência. E, de novo, a orientação para que, caso ocorra, que entre em contato a DRV, a Delegacia de Roubo de Veículos aqui do DEIC, que tem uma investigação em aberto
e uma ação permanente para coibir esse tipo de delito. Muito obrigado, delegada, por nos atender. A gente continua acompanhando esse caso, né, Samuel? Mas chama a atenção realmente os valores que eram cobrados por essa quadrilha, por esse grupo criminoso. Como a delegada mencionou, em um dos casos, o pedido de R$80 mil, em outros casos chegava perto dos 100 mil, chegou até a passar em uma das ocorrências. Então, casos muito graves no interior do estado, sempre com a mesma dinâmica, né? O furto dos caminhões e depois a extorsão que era praticada por esse grupo. São 4 presos, um menor apreendido e a polícia continua com esse trabalho constante. E aí a gente trouxe essa importante orientação da delegada também para que as vítimas sempre procurem a polícia imediatamente, e inclusive agora, né, já tendo essa investigação em andamento, é ainda mais fácil de chegar até esse grupo. Samuel. O Eduardo, se a vítima pagava, eles devolviam o caminhão, e se não pagasse, o que eles faziam com o caminhão depois? Vou repassar o questionamento à delegada. Delegado, Samuel pergunta no estúdio sobre essas vítimas. Depois que se elas chegassem a pagar, realmente receberiam o caminhão? E qual era a ameaça que eles faziam, né? De que forma ocorria essa extorsão? O que eles falavam que iam fazer com as vítimas caso os valores não fossem repassados? Bom, primeiramente, claro que há uma possibilidade deles pagarem e eventualmente o veículo ser devolvido, mas a regra é que isso não aconteça, né? Que seja mais um risco, então que a vítima acabe perdendo ainda mais valor significativo em dinheiro caso faça esse pagamento. Por isso a orientação é nunca fazer. E com relação à pressão psicológica, eles dizem que eles vão botar fogo nos caminhões, que eles vão picar os caminhões e aí vão vender peças, que também é um mercado que tem, né, para esse tipo de delito. Então eles ameaçam que vão dar sumiço no caminhão. Inclusive, na operação de sexta-feira, nós apreendemos ali, dentro do veículo que os criminosos estavam utilizando, umas bandejas, rolinhos de pintura, tintas, placas. Por quê? Porque a ideia deles ali, naquele momento, já era pintar a cabine do caminhão, então descaracterizar, trocar as placas para, então, dar andamento, né, e dar outro destino a esse veículo, que todo esse contexto segue sendo objeto de investigação pela DRV. O foco era sempre nesses caminhões Munk, né? Os caminhões com braço de ferro. É por conta do valor deles, delegada? É valor elevado? O que vocês conseguiram identificar nesse sentido? Sim, temos casos, a maioria dos casos de caminhões Munk. Também temos outros tipos de caminhões, embora não seja, né, a praxe da quadrilha. E justamente esses caminhões têm altíssimo valor de mercado, principalmente a questão do guindaste ali. E essa quadrilha, portanto, né, tem esse modus operandi. Então, a gente também reitera, né, que as empresas, os empresários que adquirem esse patrimônio para, enfim, né, impulsionar os seus negócios, que pelo menos coloquem um radar, né, um rastreador, que tenham ali métodos também de que a gente possa rapidamente acessar esse veículo no caso de um crime patrimonial, embora a nossa ideia hoje aqui é desarticular essa quadrilha, já, como disse, já há prisões, há mandados de busca sendo cumpridos, para que efetivamente a gente possa coibir esses delitos. Só para reforçar, delegada, a senhora mencionou que já cumpriram mandados, né, nos últimos dias, 3 fases da operação, mas com o material apreendido também podem haver novos desdobramentos, ou seja, a investigação continua ainda. O que vocês buscam agora a partir desse momento? Na verdade, a investigação continua, é uma operação que segue em aberto, certamente teremos desdobramentos aí da Operação Braço de Ferro, porém eu não posso divulgar mais detalhes para não prejudicar a investigação. Muito obrigado, delegada, por nos atender. O trabalho continua aqui no DEI, que a gente vai trazendo todos os desdobramentos. Eduardo, aqui na tela da Record Guaíba. Eu tenho mais uma dúvida, Eduardo. Como que eles conseguiam pegar esses caminhões? As pessoas esqueciam o caminhão no interior, né? É possível que seja comum, deixa o caminhão aberto, eles conseguiam entrar e tocavam o arranque e fugiam? Ou tinha alguma chave que utilizavam para abrir esses veículos? Como faziam a ignição depois? De que forma eles furtavam os caminhões? Esse grupo ele era especializado nessa prática, né, Samuel? É importante o destaque que a delegada fez também, sempre com furtos, né? Nunca agindo com violência, sempre aguardando essas oportunidades. Delegado, Samuel questionou no estúdio de que forma eles faziam os furtos, seguiam a mesma dinâmica, eles de alguma forma monitoravam esses veículos, usavam algum sistema de alarme, como que eles realizavam o furto dos caminhões? Exatamente, eles monitoram os locais, justamente há uma questão de ocasião, portanto, onde o caminhão estará estacionado,
ar-condicionado, geralmente é praticado já durante a noite, né? Tem todo um modus operandi desta quadrilha e, portanto, por isso que a gente reforça, né, a necessidade também de ter um protocolo de segurança junto a esses veículos, né, que pode certamente auxiliar depois aí algum desdobramento mais grave que a gente espera que não ocorra. Casos principalmente no interior, né? Casos principalmente no interior, exato. Pois é. Samuel. Ainda, Eduardo, é possível que tenha um mercado de peças desses caminhões para onde de fato iam esses veículos, eram desmanchados, depois colocadas as peças à venda no mercado? Ou será que eles vendiam o caminhão inteiro, vendiam para outro estado, para outro país? Essa questão das peças é uma das possibilidades e era inclusive uma das ameaças, né? A delegada também compartilhou a investigação, teve acesso, né, a mensagens que foram trocadas entre os golpistas e algumas vítimas. E nessas mensagens eles inclusive citam, né, essa ameaça de que caso os valores não fossem depositados, eles iriam picar o caminhão, ou seja, depois fazer a venda dessas peças. Delegada, de alguma forma existia a possibilidade também deles venderem o caminhão como um todo e existe esse mercado de peças de caminhões furtados, roubados? Isso é uma realidade hoje? Sim, existe a possibilidade tanto deles repassarem, por isso até esse modo aí de descaracterizar a cabine do caminhão, né? Com as tintas que você Com as tintas, exatamente, portanto, com a ideia de repassar realmente o veículo. E também a possibilidade de que ele seja, né, desmontado para serem vendidas peças. Então, as duas possibilidades são investigadas, né, e são modos de agir desta quadrilha. A gente percebe também pela essa conversa entre os golpistas e as vítimas que eles usam muito dessa pressão psicológica por conta do alto valor do caminhão e sempre solicitando o dinheiro imediatamente, e eles sempre fazem um alerta à vítima que é: não procure a polícia, mas a orientação é justamente sempre acionar, né, delegada? Só para a gente reforçar essa orientação. Exatamente, a orientação é não pagar os valores para a quadrilha e sempre procurar. A DRV está com essa operação em aberto, ela é constante, teremos desdobramentos, mas também procurar a delegacia da sua cidade, se for preciso, depois nós faremos contato com as delegacias do interior, né? Mas o importante é que seja feito contato, sim, com as forças de segurança. Até porque a gente está trazendo casos que aconteceram no interior do estado, né, Samuel? Mas que chegaram até o DEIC e tiveram essa resposta efetiva com a prisão dos envolvidos e com a recuperação dos veículos. Eu fiz esse questionamento à delegada porque a gente fala muito sobre esses casos e os criminosos eles sempre pedem para as vítimas para que não entrem em contato com a polícia, justamente porque eles sabem que se chegar até a investigação, a chance deles não terem sucesso é muito grande. Então a orientação é muito clara, sempre procurar a polícia imediatamente, tanto a delegacia local ou procurar a delegacia de roubo de veículos para conseguir chegar até esses criminosos e conseguir recuperar os veículos, como esses casos que a gente falou aqui, casos em que os criminosos chegaram a pedir R$80 mil para devolver, mas não foi necessário pagar esse valor porque a Polícia Civil agiu e conseguiu prender os envolvidos. 4 presos, um menor apreendido e o trabalho continua com novos desdobramentos. Qualquer novidade a gente vai trazer aqui na tela da Record Guaíba. Samuel. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas informações. Delegada Gedilauro também, valeu pelas informações. Atenção aqui com o balanço geral. Nunca pagar, porque o risco é de perder mais uma vez se pagar, não é, pessoal? Qual é a garantia que vai ter que um bandido que roubou o teu caminhão, furtou, vai te devolver? Nenhuma, zero garantia.